Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nessa semana nós vamos dar continuidade à série Novos Começos, Valores Eternos. E estamos falando a respeito do Sermão do Monte, o texto de Mateus registrado nos capítulos 5, 6 e 7. E nessa série de palavras dadas por Jesus àquela multidão que os acompanhava, nós vamos hoje falar a respeito do capítulo 7, entre os versículos 7 e 12. E nesses 6 versículos, Jesus então vai encorajar a oração. Nós estamos aqui numa sequência em que Jesus vai dando uma série de recomendações aos seus discípulos e àquela multidão. E na semana anterior falamos a respeito do hábito de julgar os outros. E dentro desse contexto de julgamento, Jesus agora vai falar a respeito do encorajamento à oração. Porque eu e você precisamos compreender que necessitamos da graça de Deus, da presença de Deus, do favor dele sobre as nossas vidas em todo o tempo. E aqui, quando Jesus fala a respeito do hábito de julgar os outros, aqui também eu e você precisamos entender que nesse ato de enxergar primeiro em nós as nossas fraquezas e vulnerabilidades, precisamos também nos apoiar na graça de Deus para, assim, olhar para o outro com um olhar de compaixão. E dentro desse contexto, nada melhor e nada mais poderoso do que a oração para nos fortalecer, para nos ajudar a enxergar em nós a nossa fraqueza e nos colocar então disponíveis diante de Deus para sermos canal de vida e de bênção na vida do outro. Porque é isso que nós falamos na aula passada, que nós precisamos primeiro enxergar a trave no nosso olho para então buscarmos ajudar o nosso irmão que tem um cisco no olho. Jesus usa essa ilustração justamente para falar a respeito do julgamento individual e depois do julgamento para com o próximo. E nesse contexto, então, de Mateus 7, a partir do versículo 7 até o versículo 12, eu quero iniciar lendo o texto com você, para que possamos, então, ter uma ideia mais amplificada daquilo que Jesus está falando. Portanto, o tema dessa aula, Jesus encoraja a oração. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pois bem, meu irmão, minha irmã, aqui está o texto-alvo da nossa aula de hoje. Jesus encorajando a oração. E eu quero começar aqui analisando aquilo que o versículo 7 vai dizer. Mateus 7, 7 vai falar a respeito dessa fórmula para encontrarmos em Deus tudo aquilo que nós precisamos. E o texto começa dizendo: peça e lhe será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Aqui existem 3 ações muito interessantes ditas por Jesus endereçada ao nosso coração. A primeira delas é peça e lhe será dado. A segunda, busque e acharão. E a terceira, bata e a porta será aberta. Aqui, Jesus nos encoraja a pedir, a buscar e a bater a porta. E aqui eu quero concordar com muitos teólogos que
apontam essa sequência do pedir, do buscar e do bater como ações progressivas que eu e você temos na direção de Deus. Porque diante de Deus, diante do trono da graça dele, eu e você somos convidados a pedir. Também somos convidados a buscar e somos convidados a bater na porta. Mas aqui, dentro dessa progressão, nós aprendemos que podemos sim pedir coisas a Deus e Ele nos dará. Mas melhor do que pedir e receber é buscar. Porque quando buscamos algo em Deus, também nele achamos. E mais importante do que pedir e receber, buscar e achar é bater na porta de Deus. Porque essa porta é aberta. E nesse movimento de abrir de porta, eu e você somos convidados a entrar nesse lugar onde o próprio Deus está. Por isso, mais do que palavras, mais do que ações espirituais, aqui há algo muito prático também da nossa parte. Porque se por um lado pedimos e recebemos, buscamos e achamos, somos convidados também a entrar por essa porta e receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Como falamos já nas aulas anteriores, nós não recebemos de Deus tudo aquilo que pedimos, porque o apóstolo Tiago vai dizer que muitas vezes pedimos motivados pelo nosso coração que é enganoso. Mas, embora não recebamos tudo aquilo que pedimos, Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E aqui há um movimento muito especial da parte de Deus. O pedir, o buscar e o bater a porta. Mas antes de nós continuarmos falando a respeito disso, nós precisamos entender que esse texto ele está inserido dentro de um capítulo ou dentro de um discurso maior aqui da parte de Jesus. E se você lembrar da aula anterior, nós falamos a respeito do hábito de julgar os outros. E se você lembrar também, na aula anterior, quando lemos aqui e entendemos que Jesus nos chama primeiro a uma avaliação interior e depois ele nos convida a usarmos da misericórdia e da graça para com o nosso próximo. Nem sempre isso é fácil de fazer. O texto da aula anterior também termina dizendo que nós não devemos dar pérolas aos porcos e também não devemos dar aos cães aquilo que é santo. E na aula anterior falamos que nem sempre é fácil avaliar aquilo que vamos falar e para quem vamos falar. Precisamos então ter um discernimento e uma graça muito especial da parte de Deus. E eu creio que é por isso que na sequência dessa lição Jesus fala a respeito da oração. Não há lugar melhor, meu irmão, minha irmã, do que os pés do Senhor Jesus para entendermos a direção que precisamos seguir. Porque se precisamos de algo, Jesus nos convida a pedir a Ele. Se estamos buscando uma direção, Jesus também nos convida a buscarmos nele, porque nele encontraremos. E se precisamos de uma direção, se precisamos entrar por uma porta, e ele é a própria porta, ele nos convida para batermos nessa porta, e assim essa porta se abrirá. E se aqui há um princípio a ser cumprido, no versículo 8 vem a promessa a ser liberada. Porque no versículo 8 o texto vai dizer: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Perceba que esse texto é um texto extraordinário. Se por um lado Jesus nos encoraja a pedir, ele também vai dizer que do outro lado, ou assentado no trono do qual nós nos achegamos, há um Pai, há um Deus vivo, real, que se importa com a minha vida e com a tua vida. E por isso, nesse contexto, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate,
a porta será aberta. Por isso, nesse momento, eu quero aqui abrir um parênteses. Eu não sei quais são os desafios que você tem vivenciado. A Bíblia diz que, palavras de Jesus, que nós teríamos aflições nesse mundo. Então, por certo, você em algum momento da sua vida vai passar por aflições. E talvez esse momento seja o dia de hoje. Talvez você hoje esteja aí passando por aflições. Jesus te convida hoje a pedir a Ele. Jesus te convida hoje a buscar a face dEle e a bater nessa porta, porque essa porta vai se abrir. Há aqui, meu irmão, minha irmã, um claro encorajamento para que busquemos nele a resposta que nós precisamos. E a sequência dos versículos 9 e 10 vai dizer algo extraordinário. A quem nós estamos pedindo? A Bíblia vai dizer no versículo 9, ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aqui eu quero pensar com você que muitas das vezes o nosso pai terreno, a nossa mãe terrena, nem sempre supriu as nossas expectativas. Talvez eu esteja falando com alguém que é órfão de pai e de mãe. E talvez seja muito difícil enxergar aqui a figura de um pai ou de uma mãe. Mas a Bíblia também vai dizer, o salmista vai dizer que ainda que a mãe esqueça o seu filho, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele jamais nos esquecerá. E é por isso que no versículo 11 Jesus continua dizendo, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui nós encontramos conforto para o nosso coração, porque a parte dos nossos pais terrenos, nós temos um Deus, um Pai no céu, que ouve e que atende às nossas orações. Um Pai que não é indiferente à minha e à tua história. Um Pai que estende a sua mão de graça sempre que um filho ou uma filha pedir. É por isso que Jesus começa dizendo, peça e lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. E aqui eu não quero mentir para você. Eu não quero te dizer que tudo que você pedir para Deus Ele vai te dar. Porque como falamos anteriormente, muitos dos nossos pedidos são motivados pelo nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O apóstolo Tiago vai pedir que muitos dos nossos pedidos são feitos com a motivação errada. Mas, se estivermos alinhados com Deus, se o nosso coração estiver alinhado com as motivações do céu, eu e você vamos bater na porta de Deus e essa porta será aberta. Nós buscaremos a Ele e Ele estará ali presente. Nós pediremos e Ele assim nos dará. Ao ler esse texto, ao entender esse mecanismo de busca e encontro, de pedido e recebimento, de bater na porta e a porta se abrir, eu entendo que um dos nossos problemas como igreja hoje é a falta de persistência, a falta de perseverança. Muitas vezes nós entendemos sim que Deus é um Deus que responde às nossas orações, mas o que nos falta, na maioria das vezes, é perseverança. Batemos nessa porta, buscamos a Deus, pedimos, mas não recebemos muitas vezes de imediato. Porque também precisamos entender que vivemos num tempo de superficialidade, num tempo de imediatismo. E o nosso relógio muitas vezes não é o relógio de Deus. Muitas vezes existem promessas sobre a nossa vida que ainda não se cumpriram. Mas o fato de ainda não ter se cumprido não significa que Deus esqueceu delas. O que nos falta muitas vezes é perseverança. E aqui eu aprendo que Jesus também nos convida a termos perseverança. Quando eu olho para a vida de Jesus,
quando eu olho para a sua caminhada ao longo desses mais de 3 anos aqui na Terra, caminhando com os seus discípulos dentro do seu ministério público, eu percebo que Jesus é alguém que tinha uma vida de oração. Jesus inicia o seu ministério orando. Jesus termina o seu ministério orando. A oração era um lugar em que Jesus expunha o seu coração, onde Jesus estava em intimidade com o seu Pai. E Jesus era alguém que não apenas falava de oração, alguém que entendia de oração, mas alguém que vivia essa oração. Jesus, num determinado momento, ele está no Getsêmani e ali ele encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus então olha para eles e diz: vocês não puderam orar sequer 1 hora? Aqui, nesse recorte, nessa figura de tempo, de 1 hora, eu consigo entender que Jesus tinha sim uma vida de profundidade. Jesus não se contentava com a superficialidade. E quando Jesus vai falar a respeito de pedir, de buscar e de bater a porta, Jesus também fala de perseverança. Jesus também fala de resistirmos, de estarmos nesse lugar, de sermos encontrados por Deus nesse lugar de oração. Por isso, uma das lições que aprendemos aqui também é sobre perseverar. É sobre pedir, buscar e bater, mas fazer isso com perseverança, com resistência. Fica esse convite para mim e para você, para buscarmos a Deus e perseverarmos no nosso lugar de oração. E no versículo 12, Jesus termina dizendo: portanto. E aqui eu quero destacar essa palavra portanto, porque é a palavra mais importante aqui do texto. Porque Jesus fala a respeito de buscarmos a Deus, fala a respeito de termos um Deus vivo, real e presente, alguém que é bom, é justo, é fiel e responde às nossas orações. E Jesus então diz, portanto, ou seja, sabendo de tudo isso, Jesus conclui: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em um primeiro momento, esse versículo 12 pode parecer estar fora de contexto, porque Jesus vem falando a respeito de oração, a respeito de pedir e receber, e de repente Jesus fala, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Pode parecer fora de contexto, mas nós precisamos nos lembrar que tudo isso faz parte de um único discurso. Jesus está aqui no Sermão do Monte, assentado com os seus discípulos e com uma multidão e está ensinando eles. Mas, se voltarmos no início do capítulo 7, Jesus fala a respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo e a respeito da orientação que temos de não julgar os outros. E aqui perceba que, se pegarmos esse contexto do não julgarmos os outros, vai fazer todo o sentido o versículo 12. Porque aqui Jesus vai dizer, olha, tudo que você quer que o outro faça a você, faça você a ele. Ou seja, Jesus aqui transmite essa ideia de proatividade. Lembre-se, Jesus veio cumprir a lei. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei. E aqui, esse versículo 12 transmite aquilo que entendemos como a regra de ouro. Ou seja, eu faço para o próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Ou seja, eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E essa é a regra de ouro. E Jesus, então, aqui nos ensina que nós, se amamos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós precisamos demonstrar o amor que temos para com Deus
no nosso relacionamento com os outros. E por isso, Jesus continua: tudo que você quer que os outros façam a vocês, façam primeiro vocês. Ou seja, há uma orientação clara da parte de Deus para que eu haja com bondade, com amor, com obediência a Deus, servindo o meu próximo. E Jesus termina dizendo: porque esta é a lei e os profetas. Aqui há um resumo de toda a lei. Da mesma maneira como Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao meu próximo, aqui também Jesus resume tudo o que foi dito até aqui, toda a lei, todos os oráculos proferidos pelos profetas. Ele resume nessa simples fórmula, simples no sentido de entender, mas muito complexo no desenvolver. Porque Jesus vai dizer: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês. Ou seja, aquilo que eu desejo receber do meu próximo, eu preciso me adiantar e fazer primeiro a ele. Independente do merecimento do meu próximo, independente do erro dele, independente de todas as coisas. Veja, Jesus começa o capítulo 7 falando a respeito de julgamento. Então, a parte de julgar o outro, eu preciso primeiro olhar para mim, fazer uma autoanálise e desejar ao outro aquilo que eu quero que seja feito a mim. E não basta apenas desejar. Jesus vai dizer que eu preciso fazer para o outro aquilo que eu quero que seja feito a mim. E para concluir, Jesus aqui nos chama a nos tornarmos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aqui Jesus nos dá uma incumbência muito prática. Jesus está pedindo que eu e você, mais do que entender da sua palavra, mais do que estudar a sua palavra, Jesus nos convida a sermos praticantes dessa mesma palavra. Pois bem, nós encerramos aqui mais uma aula da Escola Bíblica Alameda e eu te convido a estar conosco na semana que vem, quando falaremos a respeito da porta estreita. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13, versículos 13 e 14. Falaremos a respeito dessa porta estreita e de uma porta larga. Uma porta que conduz à salvação e uma porta que conduz à perdição. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Eu desejo a você uma semana abençoada e, se Deus assim permitir, nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.